Contrate pela loja, site ou baixe nosso aplicativo. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. É hora de mudar. Faça melhor. Faça Fainor. E Sabonete Maran, com elementos naturais que cuidam da sua pele. Bom dia para você, agora são 11 horas e 57 minutos. A delegacia de Piripá foi invadida e destruída nessa madrugada. Carros também foram incendiados. Hoje é terça-feira, 31 de outubro, data em que se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. Vamos ver agora outros destaques do nosso jornal. A preparação dos cemitérios em Vitória da Conquista. Por aqui devem passar cerca de 5.000 pessoas no dia de finados. A seca na Bahia. A maioria das turbinas geradoras de energia no estado estão desligadas. E a história de quem encontrou no esporte forças para vencer o câncer. No Bahia Meio-Dia. Agora. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, dia de finados, milhares de pessoas devem visitar os túmulos de familiares e amigos que já se foram. Em Vitória da Conquista, os cemitérios estão sendo preparados e passando por manutenção. Um cantinho de saudade e de lembrança. Sempre que pode, Denise vem ao cemitério. Aqui está enterrado o irmão, que morreu há 3 anos. Nunca dá para esquecer. É muita saudade. Cerca de 3.000 pessoas devem passar pelo Cemitério da Saudade em Vitória da Conquista, no dia de finados. O cemitério é o mais antigo da cidade. Nesses últimos dias, vem passando por manutenção, tanto do lado de fora, como também na parte interna. Até a capela está sendo reformada. Estamos fazendo uma manutenção geral de limpeza, capina, colocando produto para matar insetos, né? Inclusive a ação contra o Aedes aegypti. Estamos fazendo pinturas nos muros, né? Nos portais. Estamos fazendo manutenção de iluminação, tanto pública, a parte externa do cemitério, quanto aqui dentro também. Denise gostou da limpeza, mas reclama da falta de manutenção durante o ano. Para quem não vem aqui com frequência, que não é o meu caso, acha que está tendo manutenção, mas isso é só um dia de finados. Nessa data, por ter um maior fluxo de pessoas visitando, a gente intensifica. Mas todo ano é feito, o ano todo, aliás, é feito a manutenção, limpeza, capina, pintura. Estamos agora no maior cemitério público de Vitória da Conquista, o cemitério do Cadija. Por aqui devem passar cerca de 5.000 pessoas no dia de finados. E os túmulos já começam a ser preparados para a visitação. O cemitério também está sendo limpo por funcionários da prefeitura. E tem gente que aproveita esse momento para ganhar um dinheiro. É o caso de Ronaldo, que cobra R$30 por mês para manter os túmulos arrumados. E com o dia de finados chegando, o que não falta é trabalho por aqui. A gente faz plantação, né, manutenção, fazemos também jardim, serviços gerais, letras. Para muitos, a data representa mais um feriado. Mas para milhares de pessoas, um momento de lembranças e fé. Gente, a delegacia de Piripá foi invadida e destruída durante essa madrugada. Olha a situação que ficou a delegacia. Tudo foi destruído. Móveis, arquivos, computadores. A gente está vendo aí um carro que foi incendiado em frente à delegacia. Os computadores, os equipamentos, o banheiro, foi tudo destruído. Em frente à delegacia, como a gente mostrou, um carro foi incendiado. Também foi feita uma pichação pedindo a saída do delegado de Piripá. A insatisfação com o delegado teria sido o motivo desse vandalismo. Olha a pichação que eu falei para você lá na porta da delegacia. E a gente vai agora ao vivo para Piripá com o repórter David Fortunato. David, boa tarde. Já se tem notícia de quem fez isso aí na delegacia de Piripá?
Ei, Judson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a gente está aqui em Piripá. Na verdade, a polícia ainda não sabe, né, o que realmente aconteceu a respeito do roubo das armas e tudo, e que também tinham motos aqui dentro da delegacia. Mas, na verdade, como você mesmo disse, isso aqui foi uma ação dos moradores em protesto contra o delegado. Segundo eles, há mais de 10 anos, o delegado aqui da cidade não está prestando serviço de forma correta. Este ano foi um ano de muitos crimes, assaltos, que eles contaram para a gente, e na hora de fazer a ocorrência com o delegado, infelizmente, segundo os moradores, o delegado não correspondeu do jeito que eles queriam. Bom, agora a gente está vendo aí dentro da casa, né? Dentro dessa parte aqui tinham armas e também as motos e as armas foram furtadas. A polícia ainda não sabe quem que levou. Os moradores estão com medo porque tinham armas pesadas, calibre 12, né? Entre outras. E por enquanto a gente está apurando para saber o que vai ser resolvido aqui, porque esse prédio é do município e é um prejuízo para os moradores, né, Judson? É isso aí, David. A gente espera então as investigações. Você vai preparar a reportagem para logo mais à noite no BATV. David Fortunato falando ao vivo lá de Piripá. Uma mulher foi assassinada ontem de noite em Ibirataia. Segundo a Polícia Civil, Joelma dos Santos Lacerda, de 43 anos, foi chamada por um homem não identificado. Aí, quando ela abriu a porta de casa, foi atingida por tiros. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu. O assassino ainda não foi preso. E um homem de 25 anos morreu ontem em confronto com a polícia militar no bairro Ibirapuera, em Vitória da Conquista. Segundo a polícia, Anderson dos Santos Brito, de 25 anos, também conhecido como Chopin, resistiu à abordagem e atirou contra os policiais. Ainda segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Você que é estudante e está querendo fazer um estágio, pois é, o estágio pode ser a porta de entrada, né, para o primeiro emprego. Então, preste atenção, hoje tem vagas de estágio em nosso quadro Oportunidades e tem vagas de emprego também. Primeiro, as vagas de estágio, que são oferecidas por uma empresa de recursos humanos. Tem uma para estudante do ensino médio, primeiro ou segundo ano, uma para estudante de educação física, uma vaga de estágio para administração, para atuar em recepção e que mora perto do bairro Felícia, e uma vaga para aluno de eletrônica turno da noite. Essa mesma empresa está oferecendo 2 vagas de emprego para vendedor com experiência, carteira de habilitação categoria B ou D e ensino médio completo. Tem uma vaga de emprego para setor comercial com experiência e disponibilidade para viagens. E uma vaga para gerente de loja com curso superior completo em administração e experiência. Anote aí o endereço para você entregar o seu currículo. É Rua Paulino Fonseca, número 261A, bairro Santa Cecília, Vitória da Conquista. Agora, uma outra empresa de recursos humanos tem uma vaga para entrevistador e consultora comercial entre 18 e 30 anos, ensino médio completo ou cursando superior do 2º ao 5º semestre e experiência. Uma vaga para técnico de informática entre 24 e 35 anos, concurso técnico ou superior em informática. E uma vaga para padeiro confeiteiro, tem de ser homem entre 20 e 35 anos de idade, ensino médio completo e experiência mínima comprovada de 1 ano. Informações na Avenida Olívia Flores, número 24, bairro Candeias, Vitória da Conquista. Boa sorte para você. Uma carreta carregada com cimento invadiu uma casa ontem em Irajuba. Segundo a polícia, o motorista disse que teria sido fechado por um caminhão na BR-116, perdido o controle da direção e batido na casa que fica a 80 metros da pista. Olha só o estrago. E, por sorte, não havia ninguém no imóvel, né? Por causa desse acidente, um congestionamento de 3 quilômetros se formou nos 2 lados da rodovia. A Via Bahia esteve no local para retirar o veículo e também liberar a pista. Tempo instável na região nesta terça-feira em Vitória da Conquista. Choveu em alguns pontos da cidade durante a madrugada, chuvinha fraca, mesmo assim para a alegria de muita gente. O dia amanheceu com o céu encoberto. Vamos ver como é que está agora. Primeiro, imagens gerais da cidade. O céu continua cinzento, poucas nuvens, tá com cara que vai chover, o sol também fica querendo aparecer. Agora a gente vai lá para o bairro Urb 6. Olha aí, bairro Urb 6, para a gente ver a movimentação do bairro e também o céu, como é que está, Edirlei Pereira? O céu está com algumas nuvens nesse local aí de Vitória da Conquista. Muito bem, pode voltar agora aqui para mim, que a gente vai saber como é que está o tempo lá em Piripá. De volta, David Fortunato. Mostra aí, David, como é que está o tempo aí na cidade.
Pois é, Júlio, só que em Piripá o dia amanheceu bem claro, né? Dá pra gente ver aí poucas nuvens no céu, muito quente aqui na cidade. A temperatura tá bem alta aqui. E a gente vai ver também a temperatura de outras cidades no nosso mapa aí no jornal. Previsão de tempo firme em Ipiaú, na Zona da Mata. Calor também. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 34. Chuva em Ipiaú só amanhã. Deve ter chuva rápida em Piripá e sol também. Hoje, o calor continua, 21 de mínima e 34 de máxima. A terça-feira segue abafada e com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento em Vitória da Conquista. A oscilação térmica fica entre 18 e 31 graus. Chuva amanhã também com previsão de queda de temperatura, 19 de mínima e 27 de máxima. Na quinta-feira, as temperaturas podem ficar amenas e deve ter chuva passageira a qualquer momento, menor de 17 e maior de 26 graus. Moradores do bairro Mirucairo, em Vitória da Conquista, fizeram uma manifestação hoje de manhã em frente ao prédio da Prefeitura. Eles pedem melhorias na infraestrutura do bairro, como a pavimentação das ruas. É uma reivindicação antiga. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que as obras de pavimentação na parte do Mirucairo, que tem drenagem, serão retomadas no mês de novembro ou então no mês de dezembro. Alunos e professores da Escola Estadual Newton Gonçalves, em Vitória da Conquista, fizeram um protesto no fim da tarde de ontem, no centro da cidade. Eles são contra o fechamento da escola. Os manifestantes estiveram na Praça 9 de Novembro e depois passaram por ruas da cidade com faixas e cartazes. Nós solicitamos uma posição ao Núcleo Territorial de Educação sobre o fechamento aí dessa escola, essa reivindicação contra o fechamento, mas até agora essa posição não foi enviada. A gente vai mostrar agora a história de Brígida. Ela passou por 3 diagnósticos de câncer e precisou fazer a retirada das mamas. Mesmo no momento muito difícil, encontrou no esporte forças para superar a doença. E olha, toda essa história se transformou num ensaio fotográfico surpreendente. Movimento, força, transpiração. Coisas que fazem parte do dia a dia de Brígida, mas nem sempre foi tão prazeroso. Praticava atividade física, mas com menos intensidade. Eu era mais preguiçosa, um pouco, na verdade. Advogada, 37 anos, mãe de 2 filhas, Brígida também pode ser reconhecida como sinônimo de superação. Sou firme e forte como um touro. Em 2013, contrariando todas as previsões e exames, Brígida foi diagnosticada com câncer de mama. Eu fui a primeira pessoa jovem na família a ter câncer. No ano seguinte, outro diagnóstico de câncer e uma notícia que mexeu ainda mais com Brígida. Teria que retirar as mamas. Ela tinha 33 anos. Foi, com certeza, um momento mais difícil. Também pela questão física, né? Porque aí foi quando eu tive que proceder à retirada das mamas. Então, esteticamente, pela questão da feminilidade, da autoestima. Em pacientes muito jovens, às vezes você tem uma predisposição maior a ter uma alteração genética que justifique o surgimento do câncer nessas pacientes. Então essas pacientes vão ter câncer numa idade mais precoce. Era um peso maior a ser carregado, um longo e doloroso caminho até a recuperação. Mas Brígida não entregou os pontos, aumentou a carga de motivação. Encontrou no esporte motivos para superar os desafios. O CrossFit me ajudou a superar a baixa autoestima, a superar os medos de não dar conta e, em alguns momentos, até a questão de me desafiar a saber que estar viva já era muito bom. Ela sempre quis ir além. Às vezes o educador físico teve que puxar o freio. Na grande maioria das vezes sim, né? Mas a gente tinha que, num dado momento, segurar e quando não, incentivar. Porque quando passa desse primeiro momento que não existe a recomendação médica, cabe nós profissionais incentivar cada vez mais. Enquanto mais o aluno ele quer caminhar, a gente tem que dar impulso para ele poder caminhar e daqui a uns dias estar correndo. No ano passado, ela foi diagnosticada com câncer no intestino. Foi mais uma batalha que ela venceu. Brígida é exemplo de luta, exemplo que contagia. A filha, inclusive, começou a fazer crossfit. Depois que minha mãe começou a fazer, eu comecei a vir com ela, comecei a achar legal. E aí eu comecei a ver uns vídeos e aí depois eu pedi para ela me colocar. Um marco de superação na vida dessa mulher.
Um desafio um pouco mais leve, pousou para fotos como forma de alerta contra o câncer de mama. As fotos foram na academia, lugar que ela adora. A fotografia ela tem um papel terapêutico incrível, auxilia, né, nessa percepção de si, trabalha a autoimagem da pessoa que está sendo fotografada. Então, assim, e fazer as fotos de Brígida foi uma experiência ímpar, porque ela é uma mulher muito forte, uma mulher guerreira. Foi muito bom, eu fiquei um pouco nervosa, um pouco com vergonha de expor, né, expor as mamas para mim. Acho que sempre vai ser algo, sempre não, porque eu espero superar, mas ainda é algo que é difícil, mas foi muito gostoso. As lágrimas e o suor que se misturaram neste caminho serviram para transformar a vida de Brígida. O câncer sempre vai lembrar a palavra morte, né? E quando você fica de frente para a morte, na verdade, fala muito mais da vida, porque aí você começa a questionar o que eu estou fazendo da minha vida. Parabéns, Brígida, um exemplo de força e de superação para todos nós. Para rever os nossos telejornais, você acessa g1.com.br/Bahia. A seguir nos destaques estaduais, a seca na Bahia. A maioria das turbinas que geram energia em nosso estado está desligada, situação preocupante e a conta de energia vai ficar mais cara mais uma vez, vai sobrar para o bolso do consumidor. Agora 12 horas, 12 minutos, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. Aproveite a ultra velocidade de Vivo Fibra para viver novas aventuras. 50 mega por R$ 99,99 com Wi-Fi grátis. Ligue 10315 e assine. Todo o Brasil assiste a Globo. São mais de 100 milhões de pessoas todos os dias. Mas a gente sabe que não fala com esse tal de 100 milhões. A gente fala com 100 milhões de uns. Uns diferentes dos outros. Uns se emocionam, uns se informam. Uns gostam da gente, uns dizem que não. E a gente se movimenta para conquistar cada um. Porque a gente sabe que um desses 100 milhões é você. Mega Feirão Distribuidores Ford. Novo Ford Ka com ar-condicionado e direção elétrica por apenas R$ 39.990. Mega Feirão Distribuidores Ford. Nunca foi tão fácil ter um Ford do seu jeito. A Maria Salomé é a escola cheia de vida. Sabe por quê? Porque todo dia compartilhamos sonhos, conhecimentos, experiências. A gente ainda não sabe o que cada um vai ser quando crescer, mas já temos uma certeza: somos grandes pessoas desde pequenas. Escola Maria Salomé, a escola cheia de vida. Quartz Solar, primeira indústria de argamassa e rejunte na Bahia a ser certificada internacionalmente com selo de qualidade ISO 9001-2015. Quartz Solar, há mais de 11 anos, construindo com você. A casa própria é o sonho de muita gente, mas os moradores de um conjunto habitacional no bairro de Sussuarana, aqui em Salvador, esse sonho foi dor de cabeça. Pouco tempo depois de se mudar, o que aconteceu? Eles tiveram que sair dos imóveis por causa de rachaduras nas paredes, infiltrações e até risco de desabar. Para piorar, gente, os donos desses apartamentos esperam por uma solução, sabe há quanto tempo? 10 anos. Há 10 anos, o apartamento de seu Raimundo, no bloco 3 do conjunto habitacional Sussuarana, está abandonado. Em 2007, ele recebeu um comunicado para desocupar imediatamente o local por risco de desabamento. Entrei em pânico, minha esposa adoeceu, porque de repente você tem a sua casa
e tem que sair assim. O problema era o mesmo nos 14 prédios dos 46 que foram construídos em 1992. Um laudo apontava que a construtora utilizou na obra restos de materiais de usinas siderúrgicas no lugar de brita, um material de qualidade inferior que custava 90% mais barato que a brita. Em poucos meses, as rachaduras começaram a aparecer. Alguns prédios foram demolidos por determinação do Ministério Público. Aqui ficavam 2 edifícios. Deles não restou nada, o terreno está vazio. O problema que se arrasta há uma década foi parar na Justiça. A primeira sentença saiu há 3 anos, condenando a Caixa Seguros, responsável pelo empreendimento, a pagar todos os proprietários dos apartamentos de um dos prédios. O valor deveria corresponder ao reparo, reconstrução do imóvel ou ainda ao valor total do apartamento. Esse ano, mais uma decisão com a mesma sentença, dessa vez para outro prédio. Só que até hoje, os moradores não tiveram nenhuma resposta. Nós tivemos acesso a um dos prédios que não foi condenado. Por aqui ainda tem moradores, mas olha só a situação do apartamento. Tem problemas por todos os lados. Nessa parede aqui, a rachadura é de fora a fora, praticamente do teto até o chão. Está na hora de abrir essa caixa preta e resolver a situação das pessoas que estão sendo lesadas. Pessoas que estão sendo lesadas, pessoas que confiaram numa instituição federal, porque a obra é financiada pela Caixa Econômica Federal. A gente até tentou falar com a Caixa para saber se eles têm uma solução para esse problema, só que ninguém deu uma resposta para a gente, nenhum retorno. Pois é, não dá para ficar nessa situação, né? 10 anos se arrastam desse jeito e se nem a justiça resolve isso aí, quem é que vai resolver então? Vai ficar todo mundo no prejuízo? Só que a gente entrou nessa briga e vai continuar cobrando. Agora vamos fazer aquele giro pelo interior do estado. Você sabe, o Bahia Meio Dia está ao vivo em toda a Bahia. Vem comigo aqui, vamos acompanhar imagens ao vivo da região de Feira de Santana. São nossas câmeras exclusivas espalhadas pelas principais cidades da Bahia. A gente está vendo aí, centro da cidade, movimentado, mas sem congestionamento. Boa tarde para você que é de Feira de Santana. Vamos lá agora para o sul da Bahia. Dar boa tarde para você que é de Ilhéus, de toda a região sul da Bahia. Olha só que imagem belíssima da Bahia do Pontal, lá em Ilhéus. Boa tarde para você que é de toda essa região. Linda mesmo, viu? Bela imagem. Vamos para outra ponta, então vamos para o norte do estado. Agora, Juazeiro, olha aí a ponte Presidente Dutra, bem movimentada agora, a gente está acompanhando aí. E olha, você está vendo aí o Rio São Francisco? Rio São Francisco é um assunto, gente, que quem está aqui com a gente hoje no estúdio entende muito, porque ele já fez essa viagem várias vezes, já conferiu de perto e tem bem noção do quanto que está seco esse rio, né? Vamos então dar boa tarde para Zé Raimundo, nosso repórter está aqui com a gente participando para falar sobre a seca na Bahia. Boa tarde, Zé. Pois é. Silvana, boa tarde a todos. Olha, eu conheço bem realmente o Rio São Francisco, né? Da nascente à foz, já fiz essa viagem 3 vezes e eu posso garantir que nunca vi uma situação tão dramática. Como é que o coração de sertanejo se sentiu ao ver essa situação, Zé? Olha, São Francisco abastece 500 cidades, cerca de 12 milhões de brasileiros e tem gente, principalmente nas comunidades rurais, que estão sendo abastecidas com caminhões-pipa. Tem cidades como Casa Nova, Paripiranga, por exemplo, ali na região do Médio São Francisco, que já estão sofrendo racionamento de água. Então, já tem muita gente, sem falar dos agricultores que não conseguem plantar, que não conseguem colher, sem falar das pessoas... Não conseguem pescar. Os pescadores não conseguem, acabou o peixe do Rio São Francisco, em muitas regiões, principalmente na área do lago, do Sobradinho, onde a água recuou. Mais impressionante essa aí, hein, Zé? Pois é, tá vendo aí? Isso aí é uma região lá do Médio São Francisco, perto de Paripiranga, que os bancos de areia já tomaram conta do leito do rio. Agora, nós vamos mostrar, eu estive lá nessa região, e nós vamos mostrar agora uma reportagem que produzimos entre esse trecho lá do Médio São Francisco até Sobradinho. Vamos dar uma olhada nessa situação aí. Das 8 hidrelétricas nordestinas instaladas no São Francisco, 4 já pararam de produzir energia. E as que ainda produzem estão operando com 30% da capacidade. Na usina de Sobradinho, as 2 das 6 turbinas que ainda funcionam também podem parar se a barragem atingir o volume morto. Hoje, o nível é de menos de 3% da capacidade máxima. O lago, que se espalhava por 300 quilômetros, encolheu 90%. Está irreconhecível. Na ponte, marcas que lembram os tempos de cheia. No leito, quilômetros e quilômetros de bancos de areia. Nem os maiores afluentes, como o Rio Grande, conseguem ajudar o Velho Chico.
Quando o Rio Grande chega ao fim do seu percurso, ele forma dois braços. Um deles é este aqui, que nos bons tempos entrava forte na foz e empurrava as águas do São Francisco para lá. Para atravessar de balsa, os carros eram obrigados a esperar lá em cima, naquele ponto mais alto. Agora, vejam só até onde eles conseguem ir. Os carros chegam bem na beirada do outro braço, onde o Rio Grande deságua sem força. Navegar nesse trecho do São Francisco, que atravessa o oeste da Bahia, é uma aventura. Qual é a profundidade aqui? Aqui ele está com uns 80 centímetros, mais ou menos. 80 centímetros? 80 centímetros, sim. Na cidade de Barra, as balsas que atravessam até caminhões carregados vão de um lado para o outro, arrastando a lama do fundo do rio. As lagoas que ficam nas margens, onde os peixes se reproduzem, foram as primeiras a secar. Toneladas de peixes morreram. Os pescadores estão assustados. Tenho 65 anos e nunca vi desse jeito. É mesmo? É. Aqui onde nós estamos, a profundidade... Era 4 metros. Chegava a 4 metros? Chegava a 4 metros. A seca devolveu a esta região, conhecida como Médio São Francisco, cenários que os sertanejos não esperavam rever. As ruínas das cidades que na década de 70 sumiram nas águas da barragem reapareceram. No ponto mais alto da Velha Remanso fica esta caixa d'água, que naquela época abastecia toda a população. O nível do lago chegava aqui onde eu estou, a mais de 10 metros de profundidade. Da escola municipal, sobraram as paredes. O cais, na parte mais baixa da cidade, reapareceu inteiro. Da velha Casa Nova, que foi a primeira a submergir, restam pedaços do chafariz e de algumas ruas. Mas as lembranças de quem morou aqui estão inteiras. Justamente aqui ficava a rua principal da cidade. Em Pilão Arcado, onde o lago desapareceu completamente, dá para ver as ruínas da igreja e de algumas casas. Em 1979, quando a barragem foi inaugurada, 70 mil pessoas foram transferidas de 4 cidades e de vários povoados ribeirinhos. Como diz a profecia, o sertão que virou mar voltou a virar sertão, quase 40 anos depois. Nossa, impressionante essas imagens, né, Zé? Pois é. E a gente sabe que essa seca aí acaba impactando tudo, né? Inclusive é um dos motivos da gente estar pagando mais caro na energia elétrica, gente. Um novo reajuste na conta já vai começar a valer a partir de amanhã. É a bandeira vermelha num patamar 2 que vai cobrar R$ 5,00 a cada 100 kW de energia, 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha no patamar 2, né, a gente lembra que já está valendo desde o mês de outubro, né? Mas com